Olá! Neste vídeo vamos falar sobre as características do código genético que estão na base da síntese proteica. Eu sou a Telma Rodrigues, sou professora de Biologia e Geologia e vou tentar ajudar. Como é que é expressa a mensagem que se encontra no DNA? Como é que passamos da informação contida no DNA para a síntese de proteínas? Sabemos que o DNA é composto por milhares de genes. Por exemplo, o genoma humano contém mais de 20.000 genes que codificam proteínas e genes que têm a função de regular a expressão de outros genes. Um gene é então uma sequência de nucleótidos que contém as instruções para sintetizar uma molécula, normalmente uma proteína. Mas como é que se dá este processo? A sequência de nucleótidos do DNA vai servir de molde para a formação de uma molécula de RNA, que neste caso se denomina RNA mensageiro. Esta etapa tem o nome de transcrição. A partir da informação contida no RNA, ao nível dos ribossomas, sintetizar-se-á uma proteína. Esta etapa denomina-se tradução. A passagem da informação do DNA para RNA tem o nome de transcrição, porque a linguagem de certa forma é a mesma. Passamos de uma sequência de nucleótidos de DNA para uma sequência de nucleótidos de RNA. Mas na tradução já existe uma mudança de linguagem. Passa de uma sequência de nucleótidos para uma sequência de aminoácidos. É como numa tradução de um texto, passamos de uma língua para outra. Mas como é que sabemos fazer essa tradução? Qual é o código que permite decifrar essa informação? Quais serão as combinações possíveis dos 4 nucleótidos do DNA que codificam os 20 aminoácidos diferentes presentes nas proteínas? Para decifrar o código genético, os investigadores precisavam descobrir como é que as sequências de nucleótidos de uma molécula de DNA ou RNA iriam codificar a sequência dos aminoácidos de um polipéptido. Vendo aqui a molécula de RNA mensageiro. Se um nucleótido codificasse um aminoácido, só poderíamos obter 4 aminoácidos diferentes. Ora, isto não era suficiente para conseguirmos obter os 20 aminoácidos que constituem as proteínas. Se fossem combinações de 2 nucleótidos, teríamos 16 combinações diferentes possíveis. Também não seria suficiente para obter os 20 aminoácidos. Então, foi proposto que o código genético teria que ser composto por 3 nucleótidos, por tripletos de nucleótidos, que iria fornecer 64 combinações de nucleótidos possíveis. Assim, já era mais que suficiente para codificar os 20 aminoácidos presentes nas proteínas. Então, os tripletos de nucleótidos do DNA têm o nome de codogenes, pois os genes encontram-se no DNA, e os tripletos de nucleótidos de RNA denominam-se de codões. Mas como saber agora quais os codões que codificam os 20 aminoácidos? A descoberta desse código, do código genético, começou em 1961 com o trabalho do bioquímico americano Marshall Nirenberg. Nirenberg e seus colaboradores produziram fragmentos de RNA mensageiro artificial com sequências conhecidas e determinaram as proteínas sintetizadas. Primeiro, Nirenberg sintetizou uma molécula de RNA mensageiro composta unicamente pelo nucleótido uracilo, chamada de poly-U. Quando adicionou o RNA mensageiro poly-U ao sistema sem células, descobriu que os polipéptidos formados consistiam exclusivamente no aminoácido de fenilalanina. Como o único tripleto no RNA mensageiro era UUU, Nirenberg concluiu que UUU só poderia codificar a fenilalanina. Outros investigadores, tal como o bioquímico Khorana, continuaram as experiências de Nirenberg ao sintetizar RNAs mensageiros artificiais com sequências mais complexas. Em 1965, Nirenberg, Khorana e os seus colegas tinham decifrado todo o código genético. Pelas suas contribuições, Nirenberg e Khorana, juntamente com outro investigador do código genético, receberam o Prémio Nobel em 1968. O código genético pode ser apresentado em forma de tabelas ou diagramas e são de fácil leitura.
Nesta tabela, do lado direito, encontra-se representada a primeira base do codão, no topo a segunda e na esquerda a terceira. Consultando os tripletos, os codões, conseguimos saber qual o aminoácido que codificam ou se correspondem a um codão stop. Quais são então as características do código genético? Uma das mais importantes é que o código genético é universal. Salvo algumas exceções, todos os organismos vivos usam o mesmo código genético. Isto significa que os codões que codificam os aminoácidos nas nossas células são os mesmos que são utilizados pelas bactérias e por qualquer outro ser vivo. Até mesmo nos organismos que não utilizam o código padrão, as diferenças são relativamente pequenas, como a mudança no aminoácido codificado por um determinado codão. O código genético é redundante. O que é que isto quer dizer? Um aminoácido pode ser codificado por vários codões. A redundância ou degenerescência é uma propriedade muito importante, porque a alteração de um nucleótido, por exemplo devido a uma mutação, poderá não levar à síntese de uma proteína diferente. Por fim, o código genético não é ambíguo. Isto quer dizer que um codão corresponde a apenas um e só um aminoácido. Um codão não pode codificar aminoácidos diferentes. Verifica-se ainda que o terceiro nucleótido de cada codão é menos específico que os dois primeiros. Variando o último codão, muitas vezes o aminoácido codificado é o mesmo, devido à redundância. O codão AUG tem uma dupla função. Ele codifica o aminoácido metionina e é também o codão de iniciação. Quer isto dizer que é a partir deste codão que se inicia a síntese proteica. Por fim, os tripletos UAA, UAG e UGA são codões de finalização ou codões stop. Eles indicam quando é que a síntese da proteína vai terminar. Existem várias representações possíveis do código genético, todas elas fáceis de consultar. No diagrama circular, dever-se-á ler do centro para a periferia, no sentido 5', 3', lendo por fim o aminoácido correspondente ou, se for o caso, um codão de finalização. Por exemplo, o codão UCA codifica o aminoácido serina. Esta informação pode ser obtida facilmente também consultando a tabela. O codão UCA dá então a serina. Ficou percebido? Espero que sim.